Pega a sua Bíblia. Como bom brasileiro, você não trouxe a sua, pega rápido do vizinho. Diga assim: essa minha Bíblia é emprestada. É a palavra de Deus. Toda obra de Deus na minha vida se cumprirá. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E isso no nome maravilhoso de... Aleluia. Oh, glórias. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glórias. Olha para o seu irmão e fala para ele: oh, glória, meu irmão. Você está na casa dos... Glórias. Como é maravilhoso quando criança começa a falar. Você já viu isso? Eu acho que a coisa mais maravilhosa que Deus criou foi o avô. Eu acho uma coisa celestial. É uma coisa maravilhosa. Você ter uma criança maravilhosa enquanto ela está bem-humorada, sequinha, limpinha, bem-humorada. E assim, no momento em que ela começa a mudar de humor, você chama a tua filha e fala: filha, ó, toma que o filho é teu. Oh, glória. Eu nunca tinha percebido como nós brasileiros damos até um jeitinho de não cuidar de criança. E esse jeitinho chama-se ser vovô. Oh, glória. Irmão, é de Deus isso. Que uma coisa maravilhosa. Aleluia. Oh, glória. Você já deu um glória a Deus hoje, irmão? Aleluia. Olha para o teu irmão e fala: você está numa igreja, meu filho. Você pode glorificar o Senhor. Mas a gente, a semana toda, você veio para esse país. O que foi que você mais aprendeu nesse país? Psst, 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 psst. Aí você chega na igreja, né? O pastor começa a pregar, você fala: psst, né? A gente não percebe como nós, filhos de Deus, temos privilégios quando louvamos ao Senhor, quando glorificamos ao Senhor, quando damos glórias ao Senhor. Eu acho maravilhoso. Eu lembro de um pastor, não vou citar nome, senão eu me complico. E ele era pentecostal e tinha um amigo muito tradicional. E os dois falaram: poxa, a gente queria conhecer uma igreja do outro. E aí eles falaram: tá, eu vou, mas como é que a gente se comporta? O tradicional dizia: eu me comporto como sempre. Eu me comporto na tua igreja como eu comporto na minha. O pentecostal falou: tudo bem, então eu me comporto na tua igreja como na minha. Eu vou dar uns berros de glória a Deus o tempo todo. Ele falou: não, pelo amor de alguém, não faz isso. Fica quieto. Ele falou: então, você se comporta na minha igreja como a gente se comporta. Ele falou: tudo bem. Como é que eu faço? Ele falou: o culto é mais ou menos 3 horas. Em 3 horas você tem que soltar um 100, aleluia, glória a Deus. E ele chegou na igreja do pentecostal e começou a dar aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. De repente ele começou a chorar. E depois do culto, o amigo falou: meu amigo, eu não sabia que você era tão sensível. Ele falou: amigo, eu fui curado. Eu fui curado. A minha vida toda eu tinha problema de costas, eu fui curado. Quando eu fui dar glória a Deus, deu um estralo, eu pensei: eu estou quebrado. Não, estava curado, irmão. Ele falou: agora eu vou ter um problema, porque na minha igreja eu vou começar a dar glória a Deus. Eu sei que vou ter problema, que o pastor ora por mim. Irmão, nós muitas vezes não percebemos como Deus se alegra quando você abre a sua boca na hora certa, para a pessoa certa, dando glória a Deus, aleluia, porque Ele ama você em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 50. Mateus capítulo 26, versículo 50. A partir do versículo 47 nós lemos: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada, com espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com ele, dizendo: aquele quem eu saudar com um beijo é ele, prendo-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, disse: salve, mestre. E ele o beijou. E Jesus perguntou a Judas: meu amigo, o que te traz aqui? E a Bíblia diz: então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Meu amigo, o que te traz aqui? Eu creio esse é um dos versículos mais terrivelmente maravilhoso que existe. Em alemão a gente fala Schrecklichen. Esse versículo ele tem o maior terror e a coisa mais maravilhosa do mundo é um beijo. Irmão, isso é uma coisa que você ansia a vida toda na hora que você começa a namorar. E na minha época ainda tinha que esperar. Na minha época você nem podia pegar na mão da sua namorada. Então nós tínhamos um truquezinho. A gente pegava uma varinha, ela segurava na varinha, eu segurava na varinha. E a gente andava para não pegar na mão. Mas você lembra do primeiro beijo? Que coisa maravilhosa. Quando você fala de amor, você fala de beijo. Não tem como, irmão. Não tem como. Se você realmente gosta, é coisa maravilhosa. E aqui a Bíblia diz que era uma tradição na época. E Judas chega e dá um
beijo em Jesus. Todo mundo que não conhecia o contexto falou, como ele ama o seu Senhor. Os discípulos disseram, esse rapaz, ele é muito chegado, muito grudado, ele ama muito Jesus. Na Santa Ceia, ele levantou e saiu, eles não se davam conta do que ele estava fazendo. Jesus falou para ele, aquilo que você tem que fazer, faça logo. Mas os outros não se tocaram. Judas Iscariotes. Quando nós olhamos a Bíblia, quem era esse camarada? Se nós olhamos o seu contexto, ele é o único discípulo de Jesus que não era da Galileia. Ele era de Quiriote, 20 quilômetros no sul de Hebrom. E o nome dele, como Judas, eu tenho certeza que os pais dele provavelmente tinham um sonho em relação ao filho. Nome maravilhoso, nome do louvor, tribo de Judá. Deram o nome de Judas para ele. Esse homem vai ser homem de Deus. Esse homem vai fazer uma diferença aqui. Eu fico imaginando quando ele cresceu, adolescente, permaneceu nos caminhos do Senhor. E aí aconteceu a grande maravilha. Melhor do que passar no vestibular, de você entrar na melhor faculdade dos Estados Unidos. Ele foi chamado para ser discípulo de Jesus. Você imagina a alegria dos pais? Você imagina? Discípulo de Jesus. E ele andava com Jesus. Ele andava com os discípulos. E eu tenho certeza que ele era muito convicto. Ele tinha uma paixão por Jesus. E tinha umas coisas que aconteciam. E a Bíblia diz que algumas coisas aconteceram na vida dele que se tornaram diferentes. A Bíblia diz que um dia aconteceu uma coisa, foi alguns versículos antes, que chegou uma mulher. Eles estavam almoçando na casa de um dos fariseus. Ela chegou por detrás, trouxe um vaso de alabastro, o quebrou. Começou a ungir os pés de Jesus, começou a beijar os pés de Jesus. Ela não era discípula. A Bíblia fala que Deus, eu acho maravilhoso quando nós olhamos a palavra de Deus, e ela começou a colocar esse nardo maravilhoso, começou a dar um cheiro maravilhoso. A Bíblia fala em João capítulo 12, a partir do versículo 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, encheu toda a casa com perfume. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse, por que não vendeu este perfume e deu para os pobres? A Bíblia fala que o nome dele era Judá e a sua profissão, ele era um discípulo de Jesus. Que privilégio ser discípulo de Jesus. Que privilégio você poder estar andando com Jesus, você ter realmente essa expectativa. E eles tinham uma expectativa de que grandes coisas, porque eles viram os milagres que Jesus fazia. Só que Jesus, ele era diferente. Jesus, em João 15, a Bíblia diz, eu já não chamo vocês servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu chamo vocês de amigo. Jesus provavelmente era o único rabi que tinha intimidade com os seus discípulos. No demais, nenhum discípulo poderia beijar o seu mestre. Em geral, era muita liturgia, um ritual muito complicado. Em geral, os rabinos andavam muito bem vestidos, eles tinham umas mantas, eles tinham umas túnicas, eles tinham os anéis de ouro, eles tinham lugares especiais, eles tinham alojamento especial por parte dos funcionários do templo. Jesus era diferente. Jesus, ele andava com os seus discípulos, ele era muito parecido com os discípulos, tanto é que eles não sabiam identificar quem era Jesus. Eles precisavam de uma pessoa para traí-lo, para dizer, olha, esse é Jesus, porque ele era muito parecido com outros. Ele não tinha exclusividade, ele não se fazia exclusivo. E a Bíblia relata de que ele fala para eles, olha, chamo vocês de amigos. Em Lucas capítulo 7, no versículo 38, fala novamente a Bíblia diz, versículo 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas, enxugava os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Já no versículo próximo, ao ver isto. Alguns versículos antes,
Havia uma mulher, ela não era discípula, ela não tinha intimidade com Jesus, ela nem podia ser vista na cidade, ela nem podia entrar na cidade, ela nem podia dar as caras na cidade. Ela não podia, ela entra de fininho. Entrar de fininho é a especialidade do brasileiro, né? Entrar pela porta dos fundos. Você não tem um ticket para entrar no jogo, mas em nome de Jesus eu vou entrar. E ela entra e ela, com toda a humilhação, ela sabia as consequências podiam ser fatais. Mas eu creio que ela tinha escutado que havia uma mulher que foi flagra em adultério e quando Jesus chegou, Jesus perdoou. E ela chega com todo aquele peso do pecado do passado e ela chega para Jesus, ela começa a ter essa unção, vê o que Jesus faz e ela faz todo esse aparato e ela começa a beijar os pés de Jesus. Quanta diferença do beijo de Judas. Um discípulo, um servo de Deus, um homem de Deus, chamado por Deus, missão de Deus, tem um chamado, tem um legado, tem tudo para ser feliz. Ele é o discípulo que Jesus chamou e ele dá um beijo em Jesus. Qual a diferença do sentimento de Jesus para essa mulher? Que na verdade era uma pecadora, suja, imunda, desprezada. Para esse discípulo respeitado, que caminhou 3 anos com Jesus. A Bíblia nos relata de que quando Jesus começa a andar, quando Jesus começa a fazer a obra, começa a haver algumas diferenças. Jesus, ele fala no versículo 8, de Marcos 14, ela fez o que pôde, antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez por mim. No versículo anterior diz, porque ele era um ladrão. O chamado de Judas, discípulo. Seus dons, finanças. O cara era muito bom. O cara não tinha só Bitcoin, ele tinha Triticoin, ele tinha de tudo que era coisa. Ele manjava da coisa, ele tinha senso para a bolsa, ele sabia onde o dinheiro rolava, ele tinha um instinto financeiro, ele sabia o que dava dinheiro, ele tinha os olhos dele não tinham cílios, tinha um S do formato de dinheiro. E ele não percebeu de que isso estava distanciando ele. E a Bíblia diz, e ele era um ladrão. Discípulo de Jesus, servo de Deus. Ladrão? Ainda bem que não existe mais hoje em dia. Aleluia, glória a Deus, na verdade. Misericórdia. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos aquilo que Deus começa a fazer, que Jesus começa a fazer com os discípulos. Em 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Querido irmão, querida irmã, um dia nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos. Se nós um dia administramos finanças, se um dia fomos líderes do ministério, se um dia tivemos uma ONG, se um dia fomos pastores, nós vamos prestar conta até o último dinheiro que você é. E eu gostaria de dizer uma coisa que é até pouco perigosa, liturgicamente e teologicamente. Dentro de cada um de nós, há um Judas. O apóstolo Pedro diz, olha, que o diabo anda ao derredor. A Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos. Tiago chega a falar que não tem um que não peca quando é questão de mentira. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, vigiem. Irmão, Deus tem um chamado nas nossas vidas, mas eu vejo isso principalmente no meu povo. A gente tem uma tendência de achar que é Deus que está me dando. Eu lembro de um irmão que chegou na igreja e falou, pastor, Deus me ajudou maravilhosamente hoje. Eu estava orando, eu falei, Deus, preciso de dinheiro. Na minha frente, o homem perdeu a carteira. Eu abro, tinha 1.000.000 dentro. Eu glorifiquei a Deus, caí de joelhos, dando glórias ao Senhor. Eu falei, mas você não devolveu a carteira? Não, mas o homem acho que já tinha ido embora, nem vi mais quem era. Eu falei, mas você não tentou achar o homem pelo menos? Irmão, importa mais a graça de Deus. Eu dei glórias a Deus. Irmão, acho que muitas vezes nós esquecemos quem nós somos.
Nós esquecemos aquilo que nós fizemos. Nós esquecemos que Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas e Ele quer que nós andemos na presença de Deus, que nós permitamos que Deus faça a obra nas nossas vidas, porque Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que faz a obra nas nossas vidas. Quando começamos a andar com o Senhor Jesus, quando começamos a permitir que Ele opere nas nossas vidas, nós nos tornamos discípulos. Mas só os líderes são ladrão e eu membro. É interessante quando olhamos a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra de que parece que nós temos o hábito de roubar a Deus. Em Malaquias ele chega, no que nós te roubamos? A Bíblia fala que nós somos servos de Deus. E tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conseguiu é de Deus. A Bíblia fala que quando nós começamos a andar com Deus, Ele opera, nós somos templo do Espírito Santo. Quanto nós roubamos a Deus? Eu muitas vezes não percebo quantas vezes nós, em Deuteronômio 16, ele fala sobre de vir à casa do Senhor, final do versículo 16, porém não me venha de mãos vazias perante o Senhor. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Quantas vezes nós esquecemos disso? Esquecemos de vir. A Bíblia fala que domingo chama de dia do Senhor. É o dia do Senhor. Se é o dia do Senhor, é o dia que é dele. Nós precisamos dar satisfação ao dia do Senhor. O dia é dele. Quanto nós já roubamos do dia do Senhor? Muitas vezes nós não percebemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer operar o apóstolo Paulo, eu acho maravilhoso como ele, muitas vezes ele traz e ele fala também para os seus discípulos. Ele fala em Coríntios, tenho-vos mostrado que tudo que trabalha é mistério socorrer os necessitados, recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles todos. Irmão, eu creio no poder da palavra. Eu creio que Deus, Ele opera nas nossas vidas. E eu creio que o amor. A Bíblia fala que Jesus amava tanto a Judas. Judas chega, dá um beijo em Jesus. Jesus olha com esses olhos fraternais e fala, meu amigo. Ele chama Judas de amigo. E a intenção dele não era sarcástico. Ele chama Judas de amigo. Ele fala, meu amigo, por que você veio, meu amigo? Meu amigo, a gente sempre trabalhou junto. A gente dormia no relento junto. Você tinha intimidade comigo. Eu não era professor, nós éramos amigos. Por que você veio? A Bíblia fala do amor que Jesus tem com seus discípulos. E que ele pergunta depois para Pedro, você ama? Porque ele percebeu que havia alguns discípulos que não entendiam o amor. Em algum percurso na vida de Judas, ele perdeu o senso. E a Bíblia fala de que ele andava com os sacerdotes e os escribas. Em algum momento ele perdeu o senso, ele perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Eu creio que ele ficou decepcionado. A Bíblia fala nos discípulos de Emaús, eles chegaram para Jesus e falaram, nós pensávamos que ele viria para libertar Israel da opressão romana, eles imaginavam. Eles tinham essa expectativa. Eu creio que Judas começou com essa expectativa e ele foi decepcionado. Quando você é decepcionado no relacionamento, o amor se torna em ódio. Eu não aguento mais, eu estou sufocado aqui. Eu não aguento mais. Eu lembro um dia, cheguei para o meu pai, eu estava no emprego. Eu falei para meu pai, eu não aguento mais. Você está me sufocando esse trabalho está difícil, esse chefe é horrível, eu acho que eu vou trocar de emprego. Meu pai rindo, olhou para mim e falou, é possível que o problema não esteja no chefe. Ele falou, é possível que ele está pedindo para você fazer algo que você não quer? Eu falei, pai, eu estudei, eu sou formado. Ele quer que eu lave peças? Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para coisas grandes, aleluia. Meu irmão. Muitas vezes nós não percebemos que esse nós estarmos nos sentindo intimidados, estarmos sentindo agoniados, sufocados, nós estamos com síndrome de Lúcifer. Nós não conseguimos ver a Deus na glória, não conseguimos honrar os outros, nós esquecemos do dom de humildade. Nós esquecemos das 4 letrinhas mais importantes do alfabeto brasileiro, que é obedecer.
E a gente diz, não, eu amo a Jesus. Contei ontem essa historinha do Rabi, que vai passeando ao longo do lago de Genezaré. E aí ele vê um jovem, e o jovem estava com a vara de pescar, estava sentado, tinha feito um foguinho, tinha feito um churrasquinho de peixe, e estava comendo, mas com gosto. Ele via que esse rapaz, ele tinha gosto por peixe. Ele chamou e falou, mas você come peixe? Ele falou, meu amigo, eu dou a minha vida por peixe, eu amo peixe, eu dou tudo por um peixe, eu não é nada mais eu amo na vida do que um peixe. Ele falou, você ama peixe? Você colocou um gancho ferrinho na boca desse bicho. Você tirou esse bicho, você matou esse bicho, você colocou em cima da churrasqueira, você comeu esse bicho, e você disse que daria a sua vida por um peixe? Você diz que ama peixe? Você diz que dá sua vida por Jesus? Você ama Jesus? Você já percebeu que nós muitas vezes chegamos na casa do Senhor para receber? Para que você veio? Estava contando a história aqui no rapaz aqui na igreja, um dia veio, falou que aquela outra pessoa, ela não veio para ver Jesus aqui na igreja. Eu perguntei, você veio? Você veio? Eu sabia que ele tinha vindo por uma mocinha. Algumas semanas antes, havia uma outra situação. A pastora também, que ela viu uma menina. Ela falou, aquele rapaz não veio por causa de Jesus. E você veio? Você veio por causa de Jesus? Muitas vezes nós esquecemos do padrão de Deus. Nós esquecemos aquilo que Deus quer fazer. A Bíblia diz de que ele estava procurando uma oportunidade que ele pudesse trair Jesus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, e você olha no versículo 40, antes disso, no 47 diz, enquanto ele ainda falava, chegou Judas. E a Bíblia mostra alguns versículos anteriores, de que ele sai com a intenção de trair Jesus. Ele procurava oportunidade para poder prendê-lo. Ele procurava oportunidade. Você já procurou oportunidade, irmão? Havia uma mulher que procurou oportunidade para tocar nas vestes de Jesus. Você lembra? Que ela foi complicado, mas ela chegou, eu vou tocar nas vestes de Jesus. Havia essa pecadora que procurou uma oportunidade para ungir os pés de Jesus. Tem pessoas que procuram uma oportunidade para chegar perto de Jesus. A Bíblia fala que esse moço procurou uma oportunidade para trair a Jesus. E é interessante que, justamente quando essa mulher pecadora, quando Jesus fala, não a molestais, a Bíblia fala, Judas levantou e foi para os sacerdotes. Pediu dinheiro, eles ofereceram, e ele procurou uma oportunidade para atrair Jesus. Quando Judas chega para Jesus, ele diz, salve, mestre. Era uma saudação maravilhosa, era uma saudação que dizia, olha, desejo a você bem, desejo a você saúde, desejo a você prosperidade. Era a mesma saudação que o filho pródigo, o pai dele recebe ele em Lucas capítulo 15. Era uma saudação que desejava vida, que desejava prosperidade. Uma saudação que desejava o bem do outro. Aqueles que estavam assistindo não faziam ideia daquilo que estava acontecendo na cabeça do discípulo. Deus, quando ele começa a operar na vida dos outros discípulos, eles começam a seguir Jesus. Judas, ele teve um problema. Ele começou a ter proximidade com os inimigos de Jesus. Ele começou a subestimar a influência dos inimigos de Jesus. Ele começou a ter amizade com os amigos que eram contra Jesus. Ele não percebeu que eles colocando essas minhocas na cabeça dele, ele achando, não, isso não me influencia. Esses dias no domingo me ficou importante, chegou uma irmã que falou, pastor, não se preocupe, eu vou naquele lugar, mas aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo lá, aquilo não vai me influenciar. Aquilo que eu escuto não entra no meu coração. Eu falei, então pode também ser que você venha à igreja e aquilo também não te influencia,
que também não entra no teu coração. Judas, ele tinha amizade com todos os discípulos. Ele tinha muitos privilégios, como aquele que estava dirigindo ele. A Bíblia fala, tinha um no céu. Ele tinha como pastor Deus. Ele tinha como igreja os anjos. Ele tinha como chamado ser um querubim. O nome dele era Lúcifer. Ele não tinha pecado naquele lugar, tinha a melhor igreja, tinha os melhores amigos, tinha a melhor congregação, tinha a maior unção. Ele um dia olhou e ele falou, eu quero mais. Eu quero mais. Eu acho que a nossa geração, ela perdeu uma coisa chamada humildade. Nós queremos os nossos direitos, nós queremos nossos benefícios, nós queremos o nosso salário. Eu lembro meus pais, eles vieram refugiados da União Soviética. Meus ancestrais, vários deles, foram executados na Rússia em 1932. Meus pais, eles emigraram, eles chegaram no Brasil. E eu ficava impressionado com que renúncia eles passavam a vida. Eles não tinham férias, mas eles juntavam dinheiro, eles construíam igreja. Não tinha geleia em casa, não tinha margarina em casa, era pão seco. Mas nunca faltou na casa do Senhor. Ah, irmão, quando nós temos alegria, quando nós andamos na presença de Deus, quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, Ele faz a obra, Ele começa a ministrar e Deus, Ele opera. Muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós esquecemos que Deus está presente, esquecemos de ter tempo particular com Ele. Quando Jesus anda no meio dos candeeiros, quando nós olhamos em Apocalipse, a Bíblia fala que João olha e diz, o que ele vê? Ele não vê Jesus, ele vê 7 candeeiros, e Jesus andando no meio, ele vê as igrejas. As igrejas, quando pessoas olham para você, eles veem a igreja. E como você está zelando pela igreja, como você está zelando pelo corpo, pelo templo do Espírito Santo. Jesus chega para a igreja e ele fala para Éfeso, lembra quando você começou? Você lembra desse amor que você tinha? Você lembra da paixão? Você lembra? Eu tenho um querido amigo meu, ele é pastor. Ele estava um dia visitando a casa, acho que ia vender a casa dos pais. E ele foi apresentar a casa para o homem da imobiliária, e quando ele entrou no quarto dele, que era embaixo, ele viu todas aquelas, como o quarto estava, ele lembrou que foi ali que ele teve batismo no Espírito Santo. Foram muitos anos que ele orava ali, que passava a noite jejuando, passava a noite orando, passava intercedendo, passou lendo a Bíblia de cabo a cabo, tantas vezes. E quando ele olhou aquele quarto, ele lembrou dessa paixão que ele tinha quando conheceu Jesus, desse primeiro amor que ele tinha, desse primeiro fogo que ele tinha. Ele começou a chorar. Irmãos, eu tenho certeza que Judas começou com fogo. Judas começou com amor. Judas tinha uma intenção séria. Mas Judas subestimou a carne. Ele esqueceu que o inimigo é furioso. Ele esqueceu que o nosso ego é uma coisa terrível. É uma coisa mortal. Nós não queremos ser humilhados, nós queremos ser exaltados. Como é difícil pedir perdão. Como é difícil dizer eu estava errado. Como é fácil dizer você estava errado, mas eu perdoo você. Ah, irmão, a Bíblia fala quando nós nos humilhamos. E Judas entrou num mestre que ele era muito esquisito. Ele falava assim, olha, vocês têm que amar seus inimigos, se alguém rouba a tua capa, dá mais uma para ele, e se ele chegar lá e pedir para você andar com ele, você anda mais uma ao dobro, e se ele fizer para você carregar, carrega mais, e se ele falar mal de você, ora pelos aqueles que te humilham, abençoa aqueles que te perseguem, e realmente não esqueça de falar bem, e glorifica a Deus quando você estiver sendo perseguido, e se falarem mal de você, dá glórias ao Senhor. Os primeiros serão os últimos. Para você viver, você tem que morrer. Eles falaram, que cabra é esse? Não era isso que eu queria. Você lembra desse momento na faculdade? Não era isso que eu queria? Não era isso que eu queria. Mas talvez era isso que Deus queria. E às vezes Deus quer isso nas nossas vidas e nós esquecemos. Nós esquecemos. Ele é chamado de amigo de Jesus. Ele dá um beijo a Jesus. E eu acho isso.
Eu não vou colocar a palavra creio, mas eu acho de que ele realmente esperava que ele ia acuar Jesus, porque Jesus sempre se saiu bem. Eles queriam matar Jesus, ele desviava. Eles queriam jogar ele do precipício, ele andava no meio deles. Eles vinham com armadilhas, ele escapava das armadilhas. Ele falou, Jesus, ele só ainda não tem essa pegada. Se eu pegar e deixar ele contra a parede, mas ele vai vir com todo aquele poder do céu, vai ser glória, e Israel vai estar reinando na terra, glória a Deus. E Jesus vai dizer, obrigado, Judas. Eu tinha esquecido. Irmão, nós muitas vezes pensamos que Jesus precisa de ajuda. E nós temos muitas vezes tantas desculpas santas. Eu lembro quando eu era jovem, a gente sustentava um missionário, acho que era na Rússia. E meu pai uma vez chegou, perguntou do dízimo, eu falei, não, pai, eu sustento um missionário. Meu pai chegou e falou, Teodoro, imagina um dia que você vai casar. Você sustenta a tua mãe. Você chega para a tua esposa e fala, querida, eu te amo, mas eu não posso sustentar essa casa porque eu preciso sustentar minha mãe. Ele falou, quanto tempo vai durar esse relacionamento? Ele fala, olha, Deus fala, ama seu pai e sua mãe para que você tenha uma vida longa. Quer dizer, honrar pai e mãe traz bênção. Mas, falar sobre os mandamentos de Deus, Paulo fala que ele não tem cuidado dos seus, é pior que um gentil e negou a fé. Ele fala, você pode e tem que sustentar sua mãe, mas isso não tem nada a ver com sustentar sua família. Quantas vezes eu ouço pessoas dizer, não, mas Deus ainda não tocou no meu coração, porque eu estou ainda nessa outra denominação, porque eu estou nisso ainda. Irmão, não tem a ver com o que você acha, é a palavra de Deus. Quando você entra na casa de Deus, quando você está no dia do Senhor, quando você está na obra do Senhor, quando você está na casa, Deus começa a ministrar, não tem como você não ter a palavra de Deus. Tem pessoas dizendo, pastor, eu gosto de ouvir pregação, mas a palavra de Deus é muito fria para mim. Irmão, a Bíblia fala que nós temos que ouvir, escutar e meditar. Nós muitas vezes desculpe a palavra, nós não ruminamos, nós não meditamos, nós escutamos tanta coisa, mas você não tem o tempo para perguntar para Deus. Eu lembro quando eu comecei a oração da manhã. Eu tinha esse tempo de meditar sobre a palavra. De repente eu percebi quanto tempo eu perseguia. Nós somos uma geração digital. A gente consome, é tudo digital. E a gente não tem tempo para assimilar. Deus, Ele tem saudade de você, saudade daquele tempo que você louvava a Deus, saudade naquele tempo que você evangelizava seus vizinhos, saudade naquele tempo que você jejuava pelos seus pais, saudade daquele tempo que você dizia, olha Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse meu amigo olhou aquele quarto e falou, o que aconteceu comigo? Eu comecei querendo servir a Deus, eu comecei louvando a Deus. Eu tive vários colegas na escola bíblica, que começaram, tinham boas intenções, mas em algum lugar, na caminhada, de repente o consumismo, eu sempre falo, meus pais, eles gastavam metade do que eles tinham, eles sempre guardaram, mesmo ganhando merreca. A minha geração já é aquela que gasta tudo que tem. Agora a geração depois da nossa, gasta o dobro do que tem. Meu irmão do céu, como é que pode? O homem, ele tem tantos pagamentos para fazer, o cara tem meia dúzia de cartão de crédito, e um buraco cobre o outro. Aí ele fala com o irmão, do cunhado, do vizinho, aí tenta emprestar do outro irmão e não paga de volta porque é irmão. Irmão não tem problemas, banco ele paga lá, daí paga com um agiota, e ele tem que fazer isso, mas eu tenho direito a tirar férias. Eu também quero comer num restaurante grego, eu ainda nunca vi aquelas cataratas, eu quero um dia tomar um café nos Alpes, aleluia, porque Deus é comigo. E vai ao seu tempo, irmão, ao seu tempo. Deus tem o seu tempo. A Bíblia fala que Jesus esperou 30 anos para fazer curas. Com certeza morreu muita gente antes dele se tornar 30 anos. Até o pai dele provavelmente faleceu. E a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, a ansiedade e a precipitação tiram muitas bênçãos de nós. Eu aprendi uma coisa, irmãos, quando você não espera o tempo de Deus, você repete de ano. Você repete de ano. Quantas vezes eu fui precipitado. Uma coisa glorifica a Deus, eu lembro quando Deus nos deu o projeto de crianças. Quantas vezes eu quis começar, Deus falou não. Irmão, quando o nascimento é na hora em que a criança realmente já está para sair, é um nascimento natural. É um crescimento natural, é um sustento natural, porque Deus, Ele vai sustentando, você vai criando. Você precisa do tempo de gestação. Eu tive
abençoada felicidade, depois de 2 meses de casado, ganhamos 2 filhos, sem gestação, sem qualquer teste de gravidez, sem qualquer preparo, sem ter cama, sem termos na época fralda, sem nada. Saímos para enterrar minha irmã, voltamos com 2 crianças. E eu pensei que eu entendia alguma coisa de criança. Tadinho dos meus filhos. Foram cobaia dos meus experimentos. Por quê? Porque nós muitas vezes esquecemos. A Bíblia diz, e Deus amou tanto o mundo. Deus, Ele tem amor. Quando nós temos o amor de Deus, nós esperamos o tempo de Deus. Qual foi o legado que Judas deixou? Qual foi o legado? A Bíblia fala que ele ficou com remorso. Ele ficou com remorso, mas ele não foi para o mestre. Ele foi para os sacerdotes, jogou aquele dinheiro, e os sacerdotes disseram, não podemos pegar esse dinheiro para usar, porque é dinheiro de sangue. Compraram um campo de sangue e se tornou um cemitério para estrangeiros. O legado de Judas foi um cemitério. Qual foi o legado daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus? Jesus falou, todo lugar que essa palavra for pregada, vai ser falado daquilo que ela me fez. Irmão, essa pecadora não tinha nenhum pré-requisito para ser abençoada, mas ela tinha amor a Jesus, ela desperdiçava para Jesus, ela gastava para Jesus, ela tinha tempo para Jesus, ela tinha humildade para Jesus. Esse discípulo, esse abençoado, a Bíblia fala que ele foi, e a maldição, ele traiu Jesus, era para ser crucificado, mas ele traiu Jesus e morreu antes de Jesus. Ele se suicidou. E o legado é que até hoje existem umas maldições rituais em que eles penduram um Judas, que eles queimam um Judas, que eles batem um Judas. Meu amigo, por que você veio? E ele beijou Jesus. Eu creio que muitas vezes nós, principalmente nós servos de Deus, nós não percebemos que nós amamos a Jesus assim como aquele pescador ama o peixe. Nós usamos a Jesus para os nossos benefícios. Nós queremos nos sentir bem. E muitas vezes não percebemos que estamos do lado. Hoje em dia, não se tem mais coragem de confrontar o pecado, porque se você confronta o pecador, você perde membros. E eu vejo quantos pastores falam, pastor, pega mais leve. Eu falo, sabe, Deus ele tem um propósito. E como é maravilhoso quando nós podemos reconhecer o erro. Mas para isso você precisa de alguém que tenha essa intimidade contigo e diga para você, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo, filho? Você está no caminho errado. Está perigoso. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Essa tua ira em casa. Essa sua agressão doméstica que você tem tido. Essa sua pornografia, essa sua perversão. Esses seus segredos perante tua esposa. Isso está tirando você do propósito de Deus. Volta, irmão. Você precisa de ajuda. Irmão, busque ajuda, não seja conivente. Judas precisava de amigo, precisava de ajuda, mas ele disfarçava tão bem que nem os discípulos perceberam, só Jesus sabia. E ele era o meigo, ele abraçava, ele beijava. Pedro era o rude, ele tirava a espada, ele batia. Mas nos beijos de Judas estava a traição. E eu não penso que ele sabia o quão perigoso era isso que o inimigo estava fazendo. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. Qual é o legado que você quer deixar? Eu venho de uma geração em que nós economizávamos muito dinheiro para deixar um legado imobiliário. Eu tenho vários amigos que deixaram um legado imobiliário grande, mas deixaram filhos brigados para sempre. Tem um legado que ninguém pode roubar de você. E Jesus fala para os discípulos, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você tem um legado de ser discípulo de Jesus. Você é diferente. Você é diferente. Eu tinha um tique esquisito. Meu pai dizia, você é diferente. Irmão, nós somos diferentes. Nós somos diferentes do mundo. Jesus diz, dar é melhor do que receber. Nós damos honra aos outros. Nós damos tempo para Jesus. Nós damos lugar para aquilo que Deus quer. Nós perguntamos primeiro para Jesus. Nós temos comunhão com os irmãos. A Bíblia fala que Jesus está no meio da congregação, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Deus está quando você começa a ler a palavra de Deus. Irmão, está na hora de nós desligarmos mais a mídia e ligarmos mais a palavra de Deus.
Eu tenho um conhecido, ele tem um hotel lá nas montanhas, no meio da Alemanha. E quando veio a internet, tem um problema muito sério, porque tem uma montanha na frente do hotel dele, e não tem como trazer a internet até o hotel dele. E começou a ter menos, ele pensou até que ia falir. Até que um dia tinha um pessoal, eles fizeram um retiro de jovens, e era um retiro de jovens de uma semana, e os celulares não têm internet. Não tem internet. Aí no começo, as primeiras semanas, eles ainda tinham um pouquinho de possibilidade para fazer as coisas que eles tinham gravado, mas depois também não tinha mais. Eles não tinham tomadas nas barracas. Aí não tinha mais laptop, não tinha mais tablet, não tinha mais celular. Depois de 3 dias, estavam os pais com os filhos, jogando tabuleiro, jogando cartas, brincando. Hoje ele tem reservas para 3 anos antes. Ele fala aqui, mas está tanto cheio de pais com os jovens que querem vir aqui, porque aqui nesse hotel não tem internet, mas nem com, não é como diz o outro lá, mas nem com coisa braba. Ele falou, aquilo que era uma maldição virou uma bênção, porque eles estão descobrindo novamente o diálogo, a conversa, buscar a presença dos outros e não olhar para a telinha. Deus, ele tem um chamado na tua vida, irmão. Tem muito vizinho que precisa da palavra de Deus. Tem muito irmão que precisa de uma palavra de carinho. Tem muito familiar que precisa escutar de você. Me perdoa, eu estava errado, eu amo você. Judas esqueceu dos padrões do cristianismo. Judas esqueceu que é só com humildade. Judas esqueceu que o eu tem que morrer, que a carne tem que morrer, que não sou eu que manda, mas é Deus que manda. E quanto mais nós crescemos, mais humildade nós precisamos, porque nós esquecemos quando Deus enviou Jesus a esse mundo, não tinha nenhum sábio, não tinha nenhum sacerdote, não tinha nenhum fariseu que experimentou o nascimento de Jesus. Foram aqueles pequeninos. O maior coral da história do universo apareceu para uns pastores que nem sabiam o que é sustenido ou bem irmão. Mas quando estamos na presença de Deus, a Bíblia diz que quando nós temos saudade de Deus, a Bíblia diz que nós procuramos, Ele se deixa achar, quando batemos, Ele abre. E essa é a minha oração, que esse ano seja um ano realmente do amor, que nós possamos estar tendo esse amor de renunciar aos nossos desejos. Quantas vezes nós esquecemos do padrão de Deus? Eu quero incentivar você. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você realmente me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Talvez você veio hoje aqui e você ainda não conhece a palavra de Deus. Talvez você está assistindo e tem tantas coisas que distanciaram você. Talvez você tinha uma avó que orava por você, lembra? Mamãe, antes de falecer, falou um dia, você vai aceitar Jesus? Você lembra das lágrimas da mamãe? E hoje você está escutando a palavra, porque Deus é maravilhoso. Porque Deus está chamando você. E se você quiser, a Bíblia fala que você pode entregar a sua vida para Jesus. Se quiser, ora comigo, fala assim, querido Pai dos céus, através de Jesus eu chego à tua presença. Eu reconheço que sou pecador. Eu sinto muito, Senhor. Eu peço perdão de todos os meus pecados. Eu te convido, Senhor, entra na minha vida. Faz tudo novo, Senhor. Obrigado pelo Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. A Bíblia diz que se você fez essa oração de todo o coração, você é filho de Deus. Oh, glórias. Procure uma igreja bíblica. Comece a ler a palavra de Deus. Pega um evangelho de João. Comece a ler um versículo, um capítulo por dia. Busque a presença de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero agora orar por você. Quando estávamos preparando, minha esposa, eu senti muito forte que Deus está querendo romper no chamado de muitas pessoas. Mas muitas vezes nós não percebemos, mas nós idolatramos nossos dons. Nós não percebemos de que nós esquecemos que é Deus que faz a obra, e independente daquilo que Ele quer que nós façamos, é para a honra e glória dEle. E eu quero estar orando, para Deus estar ministrando na sua vida. Ultimamente, quando nós estávamos orando, eu senti muito forte, Deus está chamando uma nova geração para proclamar o Evangelho, para falar do poder de Deus. Eu creio que Deus está preparando. Eu lembro no começo do ano, Deus falou sobre a palavra crescimento. E quem me conhece sabe, eu gosto de grupo pequeno, eu gosto de uma igreja que é supervisionável, não pessoas demais. E Deus falou, não, mas eu quero mais. E eu, quando orei, falei, Deus, se tu queres, mas no começo eu não acreditei. Nós temos visto ultimamente, quer seja online, quer seja presencial, como estamos crescendo. E para isso Deus precisa de você. Precisa de você como intercessor. Precisa de você no altar. Precisa de você orando.
orando pela igreja, orando pelos pastores, precisa de você intercedendo pela sua família, precisa de você tendo tempo para o Senhor Jesus, você tendo realmente dando o seu tempo, dando o seu melhor, dando aquilo que Deus tem colocado, porque Ele é o Deus que nos chamou. E Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, estar intercedendo pelos teus filhos. Obrigado, Pai, que tu tens honrado a fé dos teus filhos, tu conheces, Senhor Deus, o coração de cada um, tu sabes os desafios, tu sabes, Senhor Deus, da multidão, Senhor Deus, de desafios, mas tu és o Deus que tem chamado, Senhor Deus, para uma obra. E Pai, em nome de Jesus, toda afronta do inferno contra a vida dos teus filhos, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós cremos no poder do teu evangelho, nós cremos que o sangue da aliança, nós cremos que lá no Calvário tu pagaste o preço, Senhor, para sermos livres, Senhor Deus, livres do pecado, livres das paixões, Senhor Deus, carnal, livres, Senhor Deus, da fúria do inferno, e livres, Senhor Deus, de sermos contaminados com esse vírus do capitalismo, Pai. Senhor, nós queremos ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Perdoa, Pai, quando fomos amigos, Senhor Deus, do mundo, Senhor, como Judas, Pai. Fomos, Senhor Deus, agente secreto no Evangelho, Pai. Quando esquecemos de evangelizar, Senhor. Quando esquecemos de interceder pelos nossos colegas. Quando esquecemos de dobrar os joelhos para estar intercedendo pelo governo, Senhor. Quando esquecemos de orar pelos cristãos perseguidos, por esse problema, Senhor Deus. Quando esquecemos de interceder por Israel, Pai. Perdoa, Pai, quando não oramos mais, não temos mais tempo de oração, Pai. Perdoa, Senhor Deus, quando buscamos só nossos próprios interesses. Perdoa nós como líderes, Pai, quando só pensamos, Senhor Deus, naquilo que nos traz benefício, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, perdoa a tua igreja, Pai. A tua igreja que muitas vezes, Senhor Deus, é autossuficiente, Pai, e só busca ser conhecida. Queremos, Senhor amado, ser como um vaso nas mãos do oleiro. Toma a nossa vida, Senhor, faz-a de novo, Senhor. Onde tem coisa que não é de ti, quebra, Senhor. Não nos deixa errar, não nos deixa continuar no erro, Senhor. Queremos ser, Senhor amado, queremos ser transformados, queremos voltar ao primeiro amor, Senhor Jesus. Senhor Deus, vem com obra na vida da tua igreja. Senhor Deus, tem misericórdia. Tu conheces a afronta do inferno contra os servos teus, Pai. Tu sabes, em muitos lugares, Senhor Deus, onde tem humilhação, Senhor, onde teus servos são humilhados, às vezes pelos seus próprios familiares. Tu sabes onde tem violência familiar, Pai. Tu sabes onde tem desespero, onde tem enfermidade. Tu sabes onde na família, Senhor Deus, a tua serva tem medo, Senhor, porque o marido é raivoso e se diz ser servo de Deus. Pai, vem estar limpando, vem estar tirando, vem estar, Senhor Deus, fazendo a tua obra, Pai. Que haja mudança, Pai, nos nossos corações, Senhor. Oh Deus, onde no lar se diz cristão, Senhor, mas tem tanta afronta, Senhor. Senhor, tu és um Deus vivo, Pai. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós queremos agora louvar o Senhor. Eu gostaria, você pode sentar, pode se ajoelhar, mas tenha um tempo com Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus. E eu acho maravilhoso, Deus nunca desiste de nós. Oh, glória. Irmão, Deus tem um propósito. Também na sua vida. Talvez você está assistindo hoje, tem muita coisa que deu errado. Você está desesperado. A Bíblia diz que quando chegamos a Deus, quando clamamos, Ele é o bom pastor. Ele cuida de nós. Ele diz que o anjo do se acampa ao redor dos que temem os guarda. Busca primeiro o reino de Deus. Deus vai honrar a tua fé, irmão. Você não está sozinho, tem uma nuvem de testemunhas, tem gente orando. E você é filho de Deus, e Deus começou a boa obra. E, oh glória, Ele vai completá-la. Em nome de Jesus. Amém.